A nossa querida Pamela hoje ela vai falar sobre a psicomotricidade na clínica. É importante a participação dos pais? Hoje a gente está muito contente porque a gente está fazendo essas lives comemorativas, né, para o lançamento no nosso Instagram de Psicomotricidade Nacional, onde a gente tem unido muitas referências, eu digo, autoras de livros, foi presidente da Associação Brasileira, né, como Fátima Alves, Fátima Gonçalves, a Cacilda também está presente, e tantas outras referências que faziam trabalho magníficos e não estava à vista de todos nós. Então, eu acho Exato. muito rico hoje, como um talento como você, hoje aqui nesse momento, poder se espalhar pela psicomotricidade do Brasil inteiro. E eu fico muito feliz com isso. E o nosso mascote lá em cima, o Lude, vai assistir toda a sua fala, tá bom? Que Boa noite, lindo! vocês. Eu estava explicando, eu acho que você viu o que ele significa, né? Então, Sim, ele é a cara desse movimento, Pamela, desse movimento onde a gente traz desde estudantes da psicomotricidade, professores de educação infantil que se interessam pela psicomotricidade, entendem que a psicomotricidade é a base do desenvolvimento infantil, da aprendizagem, então a gente fica bem contente com isso. Mas com certeza. vamos lá apresentar a nossa querida convidada de hoje. Pamela Spagnoletto, um nome lindo, educadora Obrigada. física, especializada em psicomotricidade e atividade motora adaptada e saúde, idealizadora de uma visão de atendimentos terapêuticos através do movimento Movapre para crianças e adolescentes com dificuldades no desenvolvimento neuropsicomotor. Tem mais de 15 anos de experiência de trabalho com esse público, realiza inúmeros cursos, pesquisas e aprimoramento nas mais variadas técnicas do desenvolvimento humano, buscando conhecimento de diversas técnicas e teorias no Brasil e em outros países para idealizar sua visão de atendimento através do movimento e aprendizagem que ela criou, que é o Movapre, que foi como eu a conheci. Foi reconhecida como referência do Brasil como coreógrafa e criadora de vários festivais inclusivos, levando cerca de 300 crianças com deficiência ao palco. É proprietária do espaço Motricitar, que visa o desenvolvimento e aprendizagem de crianças com deficiências e atraso no desenvolvimento motor e socioemocional, utilizando como principal ferramenta o movimento. Realiza consultorias familiares e supervisão para profissionais da área de saúde e educação. Ministra palestra em vários lugares do Brasil. Quando acabar a pandemia, vou fazer igual eu fiz com o Felipe. Você vem conhecer João Pessoa e vem dar sua contribuição Com para a nossa certeza. cidade, nosso estado, tá? Vai ser um Então, prazer. Pamela, vou passar a palavra para você, né? Você pode se apresentar se faltou alguma coisa, mas a Imagina. pergunta é o tema da live. Psicomotricidade na clínica, com a participação dos pais. A palavra é sua, Pamela. Obrigada. Queria agradecer, Ione, pelo convite mais uma vez, por estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre tudo que a gente aprendeu. Estou muito feliz de ter pessoas, a Fátima, a Cacilda, que são referências para mim de anos, né, que a gente estuda psicomotricidade. Então, eu fico até emocionada em estar aqui no meio de pessoas que são referências no Brasil, né, da psicomotricidade. Então, eu fico muito lisonjeada e de poder estar contribuindo de alguma forma com a psicomotricidade no Brasil. E queria agradecer também quem está aqui assistindo, o pessoal também que acompanha lá o Movapre, o pessoal da Psicomotricidade Nacional, que é um grupo maravilhoso, super unido, super alto astral, né? Então, queria agradecer o acolhimento mais uma vez. É muito bom poder compartilhar isso com vocês e com um grupo que está se mostrando cada vez mais unido, né, para trazer a psicomotricidade para o Brasil e mostrar a importância da psicomotricidade, né? Que eu acho que por um momento, ou para quem não conhece de fato o que é psicomotricidade, a psicomotricidade é aquilo que você falou, é uma ciência, ela é extremamente profunda e importante para o desenvolvimento do ser humano, né? Tão importante quanto tantas outras terapias, né? Como fisioterapia, terapia ocupacional,
psicoterapia, né? A psicomotricidade, ela entra no mesmo nível de importância e às vezes eu digo até mais, né? Quem conhece a psicomotricidade sabe que a base é muito importante, né? E eu vejo que a psicomotricidade traz isso. Bom, mas vamos para o nosso tema principal, que hoje é a gente falar sobre a psicomotricidade a importância dos pais estarem presentes, né, na clínica, nos atendimentos, e se isso de fato é importante ou não, né? Porque eu sei que é algo que quando eu levo para as palestras, né, ou quando eu vou dar consultorias em vários lugares do Brasil, isso é um questionamento muito forte de alguns profissionais, como, mas Pamela, o pai vai entrar na minha terapia, ele vai assistir na minha terapia, né? Então, o que eu sempre, lá na Motricitar, a base quando você entra lá na Motricitar, né, o espaço onde eu atendo, e a visão Movapre também, ela é baseada na participação máxima da família, né? Claro, dentro da possibilidade de cada família, porque a gente sabe que cada família tem uma realidade, tem pais que trabalham o dia todo e não podem participar, mas quando existe a possibilidade do pai estar presente, do pai observar, do pai e da mãe, né, eu digo, observar... Da família. Isso, da família. Dos responsáveis, né, Pamela? Porque quando eu sei, quando você fala dos pais, são irresponsáveis, que às vezes até pode ser o avô e a avó, o tio e a tia que cuidam da criança. Então, entendamos pais como os responsáveis. Isso, se eu coloco pais, vamos dizer assim, o responsável é pela criança, tá? Eu vejo que... E a base, né, do espaço é esse, é um espaço aberto, né, que isso também é para outro assunto, mas também que causa muito questionamento. Mas é aberto, mas a criança não distrai, a criança não perde a atenção, né? Mas isso é um outro tema. É outro tema que até conversamos com o Felipe. Na live passada, o Felipe Guta, ele atende em parques. Mas é outro tema. Muito legal, muito legal. Então, E lá na Motricitar, por exemplo, a gente tem um espaço que é tipo um gazebo, né? Que é onde os pais esperam as crianças. E é um lugar, na verdade, onde os pais esperam e eles podem esperar ali, tem a recepção também, onde os pais podem esperar, mas os pais, eles estão o tempo todo convidados e livres a entrar na terapia e participar da terapia, de acordo com o desejo deles, e também dentro da minha conduta, né, de trabalho, eu sempre trago os pais para a minha terapia. Esses dias, há um tempo atrás, eu estava atendendo e tinha eu nem percebi, porque para mim foi tão natural, mas eu nem percebi. Tinha a mãe, a terapeuta que veio acompanhar a criança, assistindo, uma terapeuta, a estagiária, e a recepcionista, 5 pessoas assistindo o meu atendimento. E daí eu lembro que uma estagiária que estava lá falou: nossa, Pamela, eu não consegui nem me mexer. Ela falou, porque eu tinha medo de fazer alguma coisa, as pessoas me julgarem, porque eu estava fazendo algo errado, assim, né? E para mim já se tornou algo natural, os pais assistirem, os pais participarem, porque eu vejo também que existe uma utopia, né, de que a criança, quando ela entra para a terapia com o terapeuta, ela vai render 1 hora perfeitamente, né, naquele desenvolvimento linear, naquela coisa linda que ela vai obedecer, que não vai ter, que ela não vai questionar as coisas, que às vezes ela não vai ter interesse. Então, aquilo que a gente até estava conversando, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, quando a gente não assiste a terapia, fica na nossa cabeça que a criança está rendendo 100%. Isso. Mas eu digo para todos os pais que estão aqui, se um dia participar de uma terapia e ver que a criança não rendeu 100%, essa é a realidade. Essa é a terapia normal. Entre aspas, que eu digo. Essa é o que acontece. Se 100% não tinha nem porque ela está com a gente, né? Verdade. Significa que dificuldades ela não tem, porque a gente sabe que as crianças que têm alguma dificuldade ou algum atraso no desenvolvimento, em algum momento da terapia, elas vai brecar em alguma coisa, né? É normal que isso aconteça. E é por isso que ela faz terapia, exatamente para na hora que a gente percebe que nesse momento o desenvolvimento ali, a resposta dela não aconteceu, a gente vai usar as estratégias terapêuticas para acontecer. E é importante que o pai assista para falar, poxa, olha como o terapeuta fez nessa situação, eu posso fazer em casa.
E mais, né? Que o Sim. terapeuta possa o tempo todo ter essa troca com os pais, né? Exatamente. Então, inclusive, já teve uma pergunta aí que eu achei que é interessante, já para esclarecendo quem vai assistir na live. A Lia perguntou, então, o atendimento, no caso, é individualizado. Tipo, para não ter vários pais no mesmo momento, várias, no caso, é individualizado, não é? E eu queria Então, saber, é assim, é individualizado, mas como a motrista é um lugar aberto, então os atendimentos eles sim, acontecem simultâneos. Então, pode ter, certo. por exemplo, uma fonoaudióloga atendendo na cama elástica, eu atendendo embaixo da árvore, que tem uma mangueira grandona, eu posso estar atendendo embaixo da mangueira, e a psicóloga atendendo sentada ali no gramado com a outra criança. Então, os atendimentos, eles são individualizados, mas eles acontecem simultaneamente e muitas vezes acontece essa troca com outra criança, com outro pai, Isso, era isso que eu ia né? perguntar. Acontece essa interação natural Sim, e o sim, espaço propicia isso aí, né? Embora exatamente. quem está com a psicomotricista, até só uma criança que está com a psicomotricista. Cada criança está com seu profissional, não é isso? Isso, exatamente. É um atendimento individualizado, mas acontecem vários atendimentos individualizados simultâneos. Mas normalmente, principalmente agora na pandemia, né, a gente um profissional e uma criança, e daí os pais presentes, né? Na 98% dos atendimentos, os pais estão presentes. Exatamente. E aí a Lia fala que entendeu que realmente é uma distância de cada criança, mas que elas podem, não é um atendimento em grupo, mas o Isso. atendimento é na clínica, onde pode acontecer interações entre as crianças, entre os pais, entre os profissionais, né? Porque é movimento humano junto, né? E eu queria te Exatamente. perguntar, essa participação dos pais, ela interfere na atuação dos profissionais? Como é que os profissionais se sentem? Porque a gente vê que às vezes os profissionais falam muito, a minha experiência em escola, a gente até conversou, mas os profissionais falam que a criança é uma coisa, quando os pais estão, quando não está é outra. O ambiente escola e clínica é totalmente diferente, mas na frente a gente pode até mostrar aí a diferença. Mas eu queria saber na clínica lá, nesse atendimento, os profissionais, eles não se sentem inseguros, enfim, como é essa relação, Pamela? Olha, é engraçado que a gente tem um padrão de atendimento clínico, né? Que a gente está acostumado em que os pais não participam, então como eu posso dizer, agora sumiu a palavra, mas Modelo, não. é tipo um modelo que foi Uma disseminado por forma, muitos anos, né? sim, sim. De que o atendimento, os pais não podem entrar e de que os pais atrapalham o atendimento, né? Isso é Inclusive, algo bem tradicional na bem cabeça de todo tradicional. mundo. Bem Isso, tradicional exatamente. e Parece bem. que assim, você sai da faculdade, né? Achando que é assim o Isso. atendimento. É desse jeito que funciona. E, inclusive, para os pais, quando os pais podem entrar, eles até acham que mas não é atrapalhar? Eu falo, não, muito pelo contrário, eu preciso que você esteja aqui para eu te mostrar. E o que os profissionais, né, quando saem da faculdade, quando você começa a atender sem os pais presentes e em um lugar fechado, de fato, quando você começa a mudar esse olhar, traz uma insegurança, assim, porque você está com uma forma de atendimento. Mas o que eu sempre digo para os profissionais é, se você tem segurança daquilo que você está Seu som fazendo. está cortando um pouquinho. Talvez você esteja um pouco distante ou. Estão me Pronto, ouvindo vai lá. agora? Agora é legal, agora. Então, eu estava falando assim, que se cortar, você me avisa de novo, tá? Aviso. Que quando os pais, eles... O que eu estava falando mesmo? Você está falando que os profissionais, quando saem da faculdade, eles Quando saem os com aquela profissionais... visão Isso, quando os profissionais saem da engessada de faculdade, que tem que ser assim, que muda o comportamento da criança, enfim. isso. E os pais também, na cabeça deles, um Sim, atendimento é esse. Criança entra lá na sala e fica esperando na recepção, né? E eles entendem que quando eles têm que entrar no atendimento, pode ser que a minha criança não esteja rendendo também. Não necessariamente é isso, entendeu? sim, entendi. Pode continuar. Se travar, vocês me falam aí, tá? Que daí qualquer coisa eu coloco o fone, pode ser que melhore. Melhora. Coloque o fone, eu acho que melhora. Tá, Por favor. só um minutinho.
Deixa eu ver aqui uma pergunta, super importante. Melhorou? Melhorou. A Iana Alegramente diz, super importante, os pais assistirem ao atendimento e produzirem em casa o que foi feito, que é É, exatamente o que você vai chegar aí, né, e mostrar isso. o E que... assim, o que eu vejo muito, Fátima, Fátima não, Ione, tô com a Fátima na cabeça aqui, ó. O que eu vejo muito é assim, quando os pais assistem o atendimento, não necessariamente é para os pais reproduzirem as atividades que eu faço em sala, em casa. O que normalmente eu gosto quando eles assistem é para eles entenderem o que aquele movimento da criança está querendo dizer, que muitas vezes os pais eles não conseguem ter tempo para observar isso, né? Então, por exemplo, eu tô na cama elástica com a criança e os pais estão assistindo e eu tenho uma interação X ali com a criança. E de repente a criança quer sair da cama elástica. Normalmente os pais falam assim, não, pula mais um pouquinho. E eu deixo essa criança sair. E daí eu vou explicando para os pais, olha, eu deixei ela sair, porque talvez ela estivesse insegura. Você viu que eu fiz determinada pergunta, ela se sentiu insegura e saiu. Pode ser que em casa, quando você começa a dar demanda, ela também começa a se sentir assim. Você percebe isso? Daí o pai vai falar, nossa, é verdade. Toda vez que eu pergunto tal coisa, ela sai, ela não me responde. Falei, então, a gente vai começar a ter esse tipo de conduta para ela começar a ter esse tipo de movimento, que a gente fala que a comunicação da criança é muito pelo movimento. A gente está muito acostumado a achar que a comunicação da criança também é pela fala. Só pela fala, né? E, na verdade, antes da fala vem o movimento. Então, às vezes a criança, eu tô brincando com a criança pega e vira as costas para mim e começa a brincar. Eu mostro pro pai isso, né? Eu falo, olha, você tá vendo que nessa hora ele virou de costas para mim? Isso significa que ele está incomodado com a forma como eu estou interagindo com ele. Então, eu preciso mudar a minha conduta se eu quero manter a minha interação com ele. E daí o pai fala, nossa, eu nunca tinha percebido. Daí eu mudo a conduta e falo, você percebeu que eu fiz assim? E ele voltou a olhar para mim? E normalmente os pais falam, nossa, eu faço ao contrário. Eu já falo, ei, olha aqui para mim, vira para mim. Então você consegue ali na prática mostrar para o pai como que ele pode atuar no dia a dia com a criança, o quanto vai melhorar esse relacionamento. Não necessariamente é o atendimento, né? Não necessariamente é a atividade específica de coordenação motora fina ou um circuito psicomotor, né? Porque antes disso, o que eu quero mostrar para o pai é como que você acessa a sua criança através de um movimento não invasivo, né? E um movimento adequado. Excelente essa sua colocação. E primeiro você tem que ter acesso à criança, a forma que você chega à criança, né? Então, a forma que os pais chegam à criança em casa, né? E Fátima Alves fala para aí, essa percepção é fundamental para a criação do vínculo, né? O vínculo do profissional com essa tríade que é fundamental para o desenvolvimento da criança, que são os pais, a terapia e os pais, os profissionais e a criança junto. Os três têm que estar juntos, porque senão não funciona. Então, teve uma pergunta aqui da Elma, que ela perguntou assim, os pais, foi justamente mais ou menos o que você falou, os pais participam das atividades também ou eles ficam mais na retaguarda, entendeu? Foi o que você, eu acho que explicou, Sim. né? Agora... Normalmente, como que eu faço? Cada criança é uma, né? A gente... entende, né? Quando a gente vê o nosso amigo lá da psicomotricidade que tá ali em cima, como que ele chama? O coraçãozinho? O Lude de ludicidade. O Lude. Ele Deixa eu trazer o Lude aqui. Ele é coração e cérebro. Ele é emoção e cérebro. E isso. A emoção, ela não é algo estável e ninguém sente a mesma coisa, né? Cada um é um e cada um sente diferente, cada um pensa diferente. Então, cada ser humano é único. Então, cada criança a gente também conduz de uma forma diferente. Tem criança, por exemplo, que eu preciso colocar o pai como suporte lá no final do circuito psicomotor, porque eu sei que o pai é um estímulo muito forte para essa criança. Então eu falo, então você vai até o papai. Isso encoraja a criança, por exemplo, a fazer determinado movimento porque ela quer chegar até o pai dela, ou até a mãe dessa criança, né? Isso. Em outros momentos, eu tenho que colocar o pai como atuante de uma fala para a criança se organizar e se manter no espaço, por exemplo. Então, assim, às vezes a criança está muito insegura.
e a criança vai precisar de colo, tem pais que falam, não, não, vai lá brincar com a tia. Eu falo, não, deixa ele no seu colo, vem junto, se ele foi até você, porque ele tá buscando que você participe, então eu preciso que você venha, ele foi te acessar, né? Olha o movimento, se ele te pegou no colo, se você pegou ele no colo, se ele foi até o seu colo, ele tá dizendo para você, pai, preciso de você nesse momento, então daí eu trago para atividade, né? Tudo depende da criança, tem crianças inseguras que quando vê o pai fazendo, e até eu falo, ó, erra também, faz uma coisa errada, ao invés de fazer certo e tentar corrigir, Sim. erra, cai, tropeça, aí eles falam, ai meu Deus, o papai tropeçou, meu Deus do céu. Porque a criança começa a olhar também, o pai fala, nossa, meu pai também erra, minha mãe também erra, não fica só naquela Isso. correção. Então, cada Isso. criança, dependendo da necessidade de cada um, eu vou introduzir a família na necessidade da criança, do que ela precisa aprender naquele momento, e a família também, né? E os profissionais, né? Eu sei que não deve ser fácil, justamente porque a gente vem de uma formação onde esse acesso à família é algo bem recente, tanto em escola como em instituições, né, terapêuticas, enfim. E apesar de existir várias abordagens, teorias que acham que é melhor a criança estar sozinha, tal, enfim, a gente vem muito desse modelo tradicional. Como é para você trabalhar com esses profissionais? Porque eu creio que você deve dar um curso para eles entenderem, né, o porquê de ser interessante aos pais e eles não se sentirem seguros por isso. Sim. O que eu mais vejo, Ione, são os profissionais inseguros, com medo de pensando o que o pai vai pensar se eu não der conta da criança. Mas uma coisa que, até uma dica que eu dou, quando começa o atendimento, quando você está fazendo a avaliação com a família, você ser realista e falar, olha, a criança é normal que ela não renda 100%, e é importante que você veja isso, porque o que ela é comigo, ela vai ser com você. Daí tem gente que fala assim, ah, mas quando ele tá com os pais, ele não rende tanto quanto só tá comigo. Então, eu sempre falo isso, você falar isso pro pai, isso é algo muito ruim. A gente não tem essa noção, mas você chegar para um pai e falar assim, ah, mas comigo ele faz tudo, quando você tá junto ele não faz nada. Pensa na cabeça do pai, ou da mãe, ou do responsável, né? O quanto isso impacta emocionalmente, falar, nossa, quando tá comigo ele não é o melhor que ele pode ser, né? Então, na verdade, eu sempre digo, nós profissionais precisamos mostrar para a criança que essa criança ela tem que ser comigo e com o pai dela a mesma coisa e render da mesma forma, né? E dar essa possibilidade. E a gente só consegue mostrar isso quando o pai, a mãe ou o responsável está presente no atendimento. E é mostrando que essa criança tem horas que ela vai chorar, tem horas que ela vai não querer fazer a atividade, e é normal, e a gente precisa validar isso, né? E daí, a partir do momento que a gente mostra que não é uma perfeição a terapia, né? Como, infelizmente, quando você está de porta fechada, daí você entrega a criança pro pai, ah, foi tudo bem, ah, foi tudo ótimo, ele fez, ah, uma hora ou outra ele não quis fazer, mas depois ele fez, mas foi tudo bem. Pro pai tá tudo bem, né? Mas se de repente ele assistisse, de fato, ele fala, bom, pra gente tá tudo bem porque é normal ter essas intercorrências, né? Mas é legal o pai entender o que é ter essas intercorrências, porque às vezes eles falam assim, ai, e ele chorou, a hora que eu fui pôr o tênis dele em casa, ele chora, né? Ou ele faz birra. Talvez na nossa terapia ele também faça, né? Só que a gente sabe lidar com aquilo e a gente vê aquilo de uma forma natural, que faz parte do desenvolvimento, a gente... E se o pai tivesse presente na terapia e visse como a gente está lidando ali com aquela situação e mostrasse que aquilo é normal, o pai talvez ia falar, bom, acho que faz parte do desenvolvimento, né? Não ia olhar ali com outros olhos. Mas o que eu sempre vejo essa questão que os profissionais têm essa dificuldade dos pais entrarem, porque a maioria dos profissionais que chegam para mim, tá? É sempre, tipo, eu fico inseguro porque eu não sei o que o pai vai pensar. Né? Então, significa que a gente está vendendo uma terapia que não é real. A gente tem que vender a realidade para os pais. Olha, você vai assistir, é importante que você veja que ele também tem essas desorganizações na terapia. E você vendo como eu vou conduzir isso na terapia, de repente você consegue fazer isso em casa, vai te ajudar em casa também, né?
Isso, como a Magda falou, trazer os pais para perto, trabalhando a realidade, o que é real e não o que é utópico, como você falou. E a Elma, ela fez uma pergunta aí, um comentário que ela disse assim, na escola também acontece isso, quando a gente estava conversando com os profissionais, eu tive escola durante 10 anos de educação infantil e as primeiras séries iniciais do fundamental, e assim, essa parte da educação infantil sempre foi a minha paixão, eu sou apaixonada por escola, psicomotricidade, enfim. E aí a gente observava muito o comportamento das crianças, claro que, como eu estava conversando com você, escola é um ambiente, espaço terapêutico é outro, né? A escola é um espaço de socialização, um mini laboratório de tudo que a criança vai viver lá fora, em todos os seus ambientes, né? A gente trabalha na escola a psicomotricidade preventiva, a psicologia preventiva, a psicopedagogia preventiva, mas chega uma hora que aquela criança não dá mais para trabalhar no contexto, que a prevenção tem que ser não individualizando no contexto, então ela vai para a terapia. Então, assim, aí vem falar sobre a questão da autonomia, que a gente conversou hoje, quando as crianças começam a chorar e não quer fazer, né, não quer participar, a mesma coisa na escola, que a gente sabe, quando o pai sai, que a gente faz aquela adaptação, só que na escola, a ruptura, ela vai ter que acontecer em algum momento para que a criança se socialize e viva naquele contexto. As crianças que estão, assim, se desenvolvendo sem muita dificuldade e com dificuldade também, enfim, faz parte do contexto escolar. E na clínica, essa ruptura não é necessário que aconteça. Pelo contrário, a gente tem que estimular essa presença no acompanhamento para que as crianças voltem para esse espaço escolar mais autônomas, não é isso, Pamela? Exatamente. A gente, né, tem a tendência a levar o que acontece na escola, ou a forma como as regras da escola, para o espaço clínico. Né? E então, por exemplo, a criança ela tem que ficar sentada na escola por um determinado tempo. A gente acha que em atendimento clínico a criança também tem que ficar sentada por um certo tempo. Só que a gente não pode esquecer que quando essa criança ela vai para a clínica, ela vai principalmente para ela trabalhar algumas questões para ela se adequar nesse ambiente com todo mundo, né? Por exemplo, numa escola. Então, eu preciso ter um trabalho diferenciado dentro ali da clínica, do espaço clínico, para que ela dê conta de acompanhar a escola também. E não necessariamente assim, a criança tem que ficar sentada. Então, na clínica eu vou ensinar ele a ficar sentado. Não é isso. Né? Por exemplo, quando tenho criança que vem para mim com 2 aninhos de idade, eu percebo que quando a gente tem os pais ficam presentes na terapia, e é muito engraçado, porque o que a gente faz, Ione? Quando a criança vem com 2 aninhos, os pais estão presentes o tempo todo na terapia. E eu tô lá atendendo. Daí, às vezes eu falo assim pro pai, porque a gente tem tipo uma muretinha ali que o pai pode ficar sentado e ele pode ver a criança brincar. Imagina sentar num banco e você ver a sua criança brincar no parquinho. Então ele vai brincar com a criança e daqui a pouco eu falo, senta agora um pouco aqui no banco e vê se ela começa a explorar o ambiente sozinho. Se ela vir te buscar, você vai junto com ela. Se ela não vir te buscar, você só continua observando e quando ela olhar para você, você valida. Nossa, filho, que legal que você tá brincando aí, que gostoso. Então você vai ter essa troca e não necessariamente você tá presente. Inclusive, isso você está ensinando a criança a ter autonomia para quando ela entrar numa escola, essa ruptura não seja tão difícil, né? Porque ela já tá aprendendo, tô aprendendo a se distanciar do meu pai sem uma insegurança. O que acontece muito é que eu vejo pais, profissionais responsáveis, é que a gente não valida a emoção da criança. A gente vê a criança como, muitas vezes, né? Como uma executora do que a gente está mandando. E a gente não valida o que ela está sentindo. Então, se eu mandei, por exemplo, ela fazer um circuito psicomotor e ela não fez, olha, você tá vendo como ela tem mau comportamento? Não entende emocionalmente o que talvez ela está sentindo. Que ela pode estar com medo, que ela pode estar insegura, que ela não sabe fazer aquilo e ela não quer dizer para você que ela não sabe fazer. E daí ela se nega a fazer, você
supõe algo. Então, a gente sempre pensa que quando a gente está validando a emoção da criança, a gente consegue entender muito mais essas intercorrências, inclusive os pais começam a entender muito mais por que a criança não faz. Então, eu tenho criança de 2 aninhos, 3 aninhos de idade, o que acontece muito é quando você vai num psicomotricista ou num educador físico que, enfim, não tem ainda tanta experiência, a gente adora fazer atividade física, né? Então vamos jogar bola, vamos fazer tal. Mas às vezes a criança ela não está preparada para isso, né? Só que daí ela não executou, a gente fala, mas tá vendo? Tudo que eu proponho ele não quer fazer. E daí fica aquela coisa difícil, aquela coisa que fica naquela barganha, olha, vamos fazer só 5? Não, vamos fazer só 5, depois você brinca com outra coisa. E esquece de validar o sentimento da criança. Né? E aí que eu falo que a gente fugiu um pouquinho, mas é só para vocês entenderem que é aí que a gente entende quando o pai está presente, por que também tem essa insegurança? Porque talvez a gente não está validando a emoção da criança também. Se a criança tem essa intercorrência, eu não sei o que eu vou falar para o pai, mas se de fato eu valido a emoção dessa criança, eu falo, olha, nessa hora eu fiz assim porque ele se sentiu inseguro, então por isso que eu abri mão. É importante quando você perceber isso, você também fazer igual. Então, essa validação da emoção é importante, né, nos atendimentos, inclusive para haver essa ruptura, ou para haver esse afastamento, né, para que haja esse afastamento do pai e da criança no atendimento, para ela comece a ter autonomia até numa atividade. Eu sou muito assim, cada criança é uma, mas assim, nos primeiros anos de vida, de 1 a 3 anos de idade, assim, 4 anos de idade, é bem comum que os pais estejam presentes. Conforme eu vou vendo que essa criança, ela tá se afastando dos pais, eu também começo a perceber que essa criança tem a necessidade de estar longe dos pais para fazer coisas sem a interferência deles. E os pais começam a perceber isso também. Né? E daí eu falo, olha, então você fica sentado aqui, se ela vir até você e te chamar para brincar, você pode ir. Se não, deixa ela nesse momento dela, que ela também está se descobrindo, é importante para essa autoestima. Então, a gente consegue ter essa troca, né, e essa confiança dos pais de entender que horas que é importante eu entrar e que horas que eu, nesse momento, também não sou necessário, né, que essa criança está criando outros vínculos. Claro, é muito importante sua fala, muitas pessoas se colocando que inclusive os filhos estão na sua clínica com seu acompanhamento e com esse seu método, né, que você utiliza. Eu sempre achei, né, minha área é educacional, é psicologia educacional, é psicomotricidade educacional, e eu sempre achei que os pais próximos à escola, né, parece tão óbvio, né, Pamela, o que eu vou dizer aqui agora, mas não é. Eu sempre achei que os pais têm que estar junto à escola, realmente. E eu dizia sempre aos profissionais da escola, é o que você acabou de dizer. O profissional, ele tem que ter a mesma postura que ele tem dentro de uma sala, na clínica, porta fechada. E eu dizia isso para meus professores. Desgasta muito mais com pais presentes, né? Desgasta porque você vai se desdobrar mais para ter acesso dessa criança, para você conquistar essa criança, porque tá ali os pais, né, e o profissional. Então a criança olha e fala, bom, vou ficar com meu pai, não conheço esse profissional. Então você vai precisar se dedicar mais, você vai ter que se desdobrar mais, e isso é muito bom, porque te tira da zona de conforto, né? E perguntando assim, como eu estava falando, então eu sempre dizia para as professoras da escola, as portas aqui da escola estão abertas para os pais entrarem a hora que eles quiserem. Não aqueles pais que queriam, que tinha mãe que amamentava a criança e no Jardim 2 querendo amamentar, e aí a gente teve que fazer um trabalho geral, né? Enfim, mas eu dizia para os professores, as portas estão abertas. Então, o comportamento de vocês, o comportamento de vocês, de segurança com o que vocês fazem, é o mesmo. A mesma coisa que você vai ser assertiva com a criança e dizer, olha, não faz isso que você se machuca. Do mesmo jeito que você vai tratar com carinho, que você vai dar uma ordem, que você vai colocar limite, vai ser igual. Então, assim, quando eu vi essa sua metodologia na clínica, eu achei muito interessante. Mas é bem verdade que tem que ser estudado, tem que saber como fazer, né? A Fátima Alves faz uma pergunta para você. Pais presentes contribuem para a autoconfiança, autoestima e abre as relações afetivas construtivas, não é isso, Pamela?
Com certeza, com certeza. Eu sempre digo, uma terapia onde o pai não está presente, ela é uma meia terapia, para mim. A resposta da criança, ou o desenvolvimento da criança vai ser metade. Hoje mesmo eu estava atendendo uma criança e a questão dela era ela colocar o sapato, o tênis para ir para algum lugar ou ir embora. Ele chorava, não queria pôr de jeito nenhum. E a mãe, ela tá na terapia o tempo todo. E é muito legal, porque assim, a terapia, passo a passo, né? E não sou eu que vou colocar o tênis na criança para ela ir embora. É a mãe que vai colocar, e eu estou do lado da mãe ali, capacitando ela, incentivando ela, orientando o tempo todo para como ela vai fazer para fazer aquilo de forma efetiva, né? Daí, ontem a gente fez, a criança se esperneou para pôr o tênis, mas eu falei, olha, se mantém segura, se mantém acolhendo ele, né? Fala, filho, nós precisamos. Isso, filho, nós precisamos colocar o sapato para ir embora. Eu sei que você vai chorar, mas a gente precisa pôr o sapato, porque não dá para pisar no chão, porque tem bichinho no chão. Até por conta dessa questão de Covid, não tinha como a criança ficar andando na calçada descalço. Então, ela chorou. Hoje, a gente fez o mesmo processo. Falei, olha, vamos conversar, vamos sentar, você vai pondo a camisetinha nele, vai vestindo, vai fazendo uma cócega, dá água para ele. E hoje ele já não chorou. Então, não é só ser rígido, né? Tipo, não, você tem que pôr e ponto final. É você ser acolhedor. Eu sempre falo, né? Você ser firme, né? O adulto, a gente tem que ensinar para a criança que o adulto, ele é o mais generoso, ele é o mais sábio, né? E ele tá ali para ser o melhor acompanhante da criança, o maior guia da criança, onde ela vai se sentir segura, né? Então, a criança ela tem que perceber isso no adulto, né? Nossa, eu posso confiar nele, porque eu sei que ele não vai, o que ele tá me falando é real e isso vai acontecer. Se eu tivesse feito isso com a criança, eu ia entregar para a mãe com tênis, e a mãe ia falar assim, mas como que você fez? Ia funcionar alguma coisa, porque talvez a criança ia continuar chorando com a mãe, né? Sim. Então é mais importante que eu mostre para a mãe como que ela pode fazer também, se comigo dá efeito, então como que você pode fazer também, para que dê efeito com você também, né? Então, isso que a Fátima falou é verdade. É essa relação que constrói na terapia, né? Imagina se tivesse sido a mãe, se a mãe não tivesse vendo o atendimento, eu só tivesse entregue a criança com o tênis no pé. Não ia ter aprendizado nenhum para essa mãe. Ela não ia aprender como lidar com aquela situação. Ela ia ficar dependente de mim, né? Exatamente. Elma está só reforçando o que ela tinha falado. Exatamente, Elma. A insegurança que acontece com os profissionais na clínica também acontece na escola, que foi isso que eu acabei de dizer, que lá na escola eu trabalhava com os profissionais da seguinte forma: insegurança, se vai ter insegurança, é porta fechada ou porta aberta, né? O mesmo comportamento, agora isso é como você diz, isso requer mais trabalho, isso requer formação, né? Por isso que a gente insiste tanto que os profissionais eles têm que se formar, não é só terminou o curso nível superior, universitário e está pronto. Não está, a gente não está pronto nunca. E outra coisa, ter a mentalidade aberta à ciência, né? A ciência que traz para a gente experiências, né? Que é muito interessante, inclusive, Pamela, eu acho que você escreva, né? Porque quando a gente escreve, você fazer um registro dessa sua trajetória, que é maravilhosa, né? Isso é uma coisa que dá um projeto de pesquisa muito bacana, sim, né? Assim, só preciso alguém que me ajude a escrever, tá, gente? Porque isso para mim é difícil, pronto, já falei para a Ione. Pois é, mas aí tá cheio de professor, inclusive Fátima Alves está aí com seus livros, né? Essa sua experiência é assim muito enriquecedora. E eu queria assim que você me dissesse as vantagens dessa metodologia, né? Para os pais, para as crianças e para os profissionais. A vantagem de trabalhar dessa forma. Assim, na verdade, eu vejo, tem as desvantagens, eu ainda não encontrei exatamente quais são as desvantagens. Eu acho que a desvantagem que tem é que se você não for um profissional tão bom, o pai vai ver, né? Se você não conseguir lidar com a criança, a desvantagem é que o pai vai ver isso e você não vai conseguir esconder, né?
Mas eu acho que as vantagens são inúmeras, né? Eu acho que a principal vantagem é você poder otimizar o atendimento. Então, assim, quando os pais fazem muitas terapias, né? E quando você faz uma terapia e o pai assiste 1 hora, ele pode pegar tudo aquilo que ele viu você fazendo, todas aquelas orientações que você vai dando, você pode levar para a semana inteira, né? Uma orientação. Então, um exemplo que eu dei, essa do tênis, a mãe vai fazer isso a semana toda, né? Então, não necessariamente precisa ser uma atividade específica de coordenação motora fina. Olha, você tem que sentar com seu filho, você tem que jogar um jogo. Às vezes vai ter essa orientação, né? Você vai falar, olha, tenta estimular isso em casa, tal. Eu particularmente, não passo muita atividade dirigida para dentro de casa. Eu acho que a realidade das famílias é uma realidade que tem correria, que não é a realidade de todo mundo que consegue sentar e ter 1 hora de terapia por dia para reproduzir aquilo, mas no dia a dia, né, é o que é o mais importante. E o que eu acho legal na terapia, inclusive na metodologia Movapre, é que você consegue aplicar em qualquer lugar. Você leva sua criança no banheiro, você vai conseguir trabalhar 1 milhão de coisas dentro do banheiro, no banho, na cozinha, na hora de trocar de roupa, na hora que você vai sair de casa, na hora que você está entrando no carro, saindo do carro. Então, assim, qualquer lugar é lugar de intervenção. E quando você traz os pais para perto, você consegue mostrar isso, porque o pai começa a falar, nossa, então eu posso fazer isso na hora que for dar comida para ele? Eu posso fazer isso. Eu falei, ótimo. Ah, na hora que ele for trocar de roupa, então eu posso pedir para ele pegar as coisas? Eu falei, pode. Então, o pai e a mãe, o responsável, eu falo pai, né? Os pais, os responsáveis. Sim, claro. Isso. Ele começa a conseguir construir uma intervenção com a criança no dia a dia dele, que eu acho isso maravilhoso, porque daí ele começa a ter um olhar diferenciado para a criança dele, né? Ele começa a conhecer de fato quem é aquela criança, quais as necessidades daquela criança, independente de um diagnóstico, né? Porque, ele tem um diagnóstico de autismo, ele tem um diagnóstico de síndrome de Down, mas cada criança é uma. Cada criança tem uma necessidade. Quando eu olho a minha criança, além daquele diagnóstico, vejo de fato quais são as necessidades dele, vejo como o terapeuta está trabalhando, eu consigo aplicar isso dentro da minha casa e ser um coterapeuta nesse desenvolvimento dela, né? E trabalhar em parceria. Então, eu acho que esse é um dos maiores benefícios, assim. E para os profissionais é que você consegue... Eu me sinto muito segura quando os pais estão, porque eu falo, bom, eu estou passando o máximo que eu posso e a realidade do desenvolvimento dessa criança para o pai. O que me incomoda demais, assim, é quando eu estou atendendo a criança e o pai não sabe de fato como que tá essa criança. E daí parece que eu falo e o pai fala, mas sabe quando ele não consegue nem construir um pensamento sobre a criança, de como pode ajudar em casa? E isso me incomoda, porque isso eu falo, cara, eu não tô conseguindo acessar essa família para ajudar o suficiente essa criança. Porque toda vez que eu faço a terapia, é sempre pensando na independência dela, né, em relação à minha terapia. Não que ela fique dependente da minha terapia, né? O meu ponto, né? O ponto que deveria ser de todos os terapeutas é o trabalho para ele ter uma alta, para ele não ter mais a necessidade de fazer terapia comigo. Então, é esse sempre o meu objetivo, né? Então, assim, eu vejo muitos benefícios e acho que esses são, assim, os principais. Show! E nós já estamos às 21h15 para a gente não cortar a live como foi com o Felipe, gente, que rápido, tão maravilhosa, rápido demais. Tem muitas perguntas aí, inclusive tem uma da Cacilda, se der tempo você responder rapidinho para a gente ir se despedindo. A Cacilda perguntou assim, como colocar limite nos pais que às vezes querem fazer da clínica sua própria casa, né? Às vezes tem as regras, tem as coisas, por exemplo, na clínica tem várias crianças que estão sendo atendidas, enfim, eu acho interessante essa pergunta dela. Uma coisa que eu faço é, toda vez que os pais chegam, eu explico para o pai como que é a terapia. Então, a gente dá, por exemplo, uma folha de orientações, já para o pai entender esse funcionamento do espaço e do atendimento. Então, para você não precisar chegar e falar, olha, viu, você está atrapalhando aqui o atendimento. Sim, dá as instruções para ele. Isso. Quando... às vezes o pai também pode até invadir demais o próprio atendimento da criança. Sim.
Só que eu, quando o pai chega para o atendimento, eu já falo, olha, eu vou falar algumas coisas para você, eu falo, você não se sinta ofendido, tudo bem, eu posso ter essa abertura com você, eu já deixo bem explícito pro pai, pro pai e pra mãe, eu posso ter essa abertura com você? Vai ter hora que eu vou falar, ó, não vai, não põe a mão, não segura, agora vai lá, pega ele, fala isso pra ele, fala essa palavra, não fala agora, então, eu posso, não, Pamela, pode ter a abertura que você quiser. Então, quando eu vejo que eu tenho, na maioria das vezes que os pais chegam lá já sabem o funcionamento de como que é e eu dou essa troca, eu tenho essa abertura com os pais. Então, quando o pai começa a falar muito, eu falo, ó, você tá vendo que agora você já falou muito, ele começou a ficar irritado? Nessa hora é melhor você não falar, você ficar em silêncio e esperar. Ou, eu sei que é difícil, mas eu vou dando pequenos toques, entendi. Né? Uhum. E o pai já entende essa abertura. Existem os esclarecimentos, entendi. Desde o início. Isso é muito importante, que a gente fala que é o contrato da terapia, né? É aquela parte dos esclarecimentos, onde a pessoa tem que ter a transparência, né? Mostrar como é o atendimento, porque o pai vai estar de acordo ou não para aceitar ou não aquilo que é colocado, Exato. né? Exatamente. Então, a gente vai chegando ao final. Eu agradeço muito a você, Pamela. O que me atraiu, quando eu vi você, né, que eu vi o seu post da neuropsicomotricidade e o desenvolvimento, e eu fui correr atrás de você, procurar você, convidar você para o grupo, e estou muito feliz porque você faz um trabalho assim inovador, porque a gente sabe que a maioria é uma coisa mais tradicional, e você mostra possibilidades de acolhimento, de formação de vínculo, e é o que mais faz com que a criança aprenda. É a criança que vai aprender, que está emocionalmente tocada. Você, para que uma criança aprenda, que ocorra o aprendizado e uma transformação, você vai ter que tocar na emoção daquela criança. E Exato. ninguém melhor do que a família para dar continuidade, para que esse trabalho não fique cortado. Porque o que é que a gente vê muitas vezes? Tratamentos, ilusões, utópicos, como o Felipe falou, né? Ah, tá maravilhoso, deixei ali, pronto, trago. Ah, não melhorou, mas não é assim. A família tem que se envolver com o seu filho, independente de ser criança típica ou atípica, a gente teve filho, a gente tem que se envolver para o melhor desenvolvimento dele. Então, muito obrigada, Pamela. Hoje o meu cenário aqui, eu pensei em você, porque você disse, quando a gente vai fazer algo para o outro, a gente tem que ter um carinho especial, tem que pensar, preparar o ambiente, como o seu ambiente aí está preparado, né? Exato. Embora esteja aqui, assim, qualquer coisa se tocar, cai todinho os livros, ele está em cima dos livros de Vítor da Fonseca, Fátima Alves, Gonçalves, enfim. Muito obrigada, Pamela. 2 minutos para você, 3 minutos para você se despedir. Um beijo grande. Obrigadão, Pamela. Um dia a gente se conhece pessoalmente. Com certeza. Obrigada, Ione. Queria agradecer. Obrigada a todo mundo que veio. Muito obrigada, Renatinha, o Lude aqui, meu companheiro. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo. @Psicomotricidade Nacional. Vamos aumentar esse movimento para a gente ficar junto, Pamela. Com certeza. Queria agradecer todo mundo que assistiu, que participou. Eu fico à disposição de vocês. Para quem quiser, segue lá o Movap, manda para mim por direct se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Agradeço de coração. Um beijo. Show. Beijo, Pamela. Beijo, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.